A geopolítica sempre se sobrepôs e sempre vai se sobrepor à ideologia. E o motivo disso é que ela é ultra realista e lida com os elementos que o mundo dá e não com os elementos que você gostaria de ter. Apesar disso, ainda é muito difícil vermos as pessoas entendendo o que de fato é geopolítica e como na verdade ela não é uma ciência em si, mas, mais do que isso, ela é uma ferramenta ou metodologia de entender as relações entre os estados e civilizações, e principalmente para que estes, dentro dos aspectos econômicos, políticos e militares, possam planejar as suas estratégias de futuro. Por isso também não existe uma geopolítica de coisas que não sejam estados ou civilizações. Não existe uma geopolítica do Islã ou do catolicismo, uma geopolítica da Bitcoin, dos piratas, do coelhinho da Páscoa ou de qualquer outra coisa. Apenas nações têm geopolítica. E o elemento primordial e mais básico e inicial da geopolítica é a geografia. Vejo um crescente interesse de grupos libertários e outras correntes mais liberais pela geopolítica, o que é bom, já que ela era ignorada por muito tempo, porém tais grupos ainda não entenderam a essência da geopolítica e confundem ela com relações internacionais, sobretudo porque ignoram as forças inevitáveis da geopolítica, bem como as suas bases. Forças que não são geralmente fruto de um planejamento, mas consequências da realidade. Uma dessas forças inevitáveis é a influência que a Terra tem sobre a geopolítica. E isso não é algo que possa ser ignorado. A Terra em que vivemos sempre nos moldou. Ela moldou as guerras, o poder, a política e o desenvolvimento social dos povos que agora habitam quase todas as partes do planeta. E hoje vamos ver a base mais fundamental da geopolítica, a Terra. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a continuar crescendo. O YouTube praticamente esconde o canal, então o seu apoio compartilhando ele, dando like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações é muito importante. E não se esqueça também de nos seguir nas outras redes do Telegram e do Instagram que está na descrição do vídeo. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A composição, configuração, formato do solo, da terra, tem muitos aspectos. O simples fato do formato do terreno determina como a água irá fluir e como será a relação da população que vive no terreno com essa água. E isso tem grandes implicações na criação e nas características dos córregos, rios e lagos, o que influencia, por sua vez, o destino das pessoas que vivem em uma determinada região. Outra maneira pela qual a configuração do terreno pode ter efeitos importantes é se ele se estende de leste para o oeste, como a grande massa terrestre euroasiática, ou de norte para o sul, como os continentes no hemisfério ocidental, que se estendem da América do Norte até a América do Sul. A orientação leste-oeste da massa terrestre euroasiática significa que a maior parte da Europa e da Ásia estão em latitudes semelhantes na zona temperada, de modo que culturas naturais semelhantes podem crescer em ambos os lugares, e animais semelhantes têm habitats naturais em ambas as regiões. O que significou que o conhecimento agrícola, assim como o conhecimento na criação de animais e o conhecimento tanto da vegetação quanto das carnes, pode ser transferido entre a Europa e a Ásia. Ou seja, essa capacidade de intercambiar e trocar conhecimentos aplicáveis em ambos os lugares significou por séculos que Europa e Ásia tiveram um universo cultural maior do que lugares separados por distâncias semelhantes em uma direção norte-sul, que criam maiores diferenças climáticas. No hemisfério ocidental, os povos das zonas temperadas da América do Norte e da América do Sul podem até ter climas semelhantes, mas foram separados pela vasta área tropical entre eles, e os trópicos possuem flora e fauna muito diferentes das que estão nas zonas temperadas. Por isso, o conhecimento não se propagou de tal forma contínua pelos trópicos, onde esse conhecimento seria mais limitado, por causa da flora e a fauna diferentes dos trópicos. Então, distâncias norte-sul envolvem diferenças climáticas mais do que distâncias leste-oeste. Isso até parece bastante óbvio o que estou falando, mas passa desapercebido que o efeito disso foi direto na evolução das civilizações, porque tornou a transferência de conhecimento menos provável e menos aplicável, porque o conhecimento da natureza é menos aplicável em diferentes configurações climáticas. O macarrão espaguete, por exemplo, se originou na China, mas se tornou o alimento favorito na Itália porque seus ingredientes naturais
podem ser cultivados em ambos os lugares, como resultado dessa extensão leste-oeste da massa terrestre eurasiática, que produz climas mais ou menos semelhantes nas suas bordas. Por outro lado, os índios americanos da América do Norte dificilmente aprenderiam sobre qualquer alimento usado pelos incas na América do Sul. E não só porque, obviamente, havia uma limitação de transporte no período pré-colombiano, mas também porque a extensão norte-sul das terras no hemisfério ocidental significa que há uma grande região tropical entre as zonas temperadas da América do Norte e da América do Sul. O macarrão espaguete conseguiu viajar milhares de quilômetros da China até a Itália, mas a batata, que crescia na região andina da América do Sul, nunca sequer chegou nos planaltos mexicanos da América do Norte, mesmo sendo muito mais perto do que Itália e China. As diferenças na composição física e química do solo são outro fator muito importante para a agricultura, assim como o clima. Características especiais da terra, como montanhas, desertos e vales, podem fragmentar ou unir uma população, isolando ou aproximando os grupos entre si. As montanhas dos Balcãs ajudaram a tornar a palavra balcanização sinônimo de fragmentação e separação de povos. Mas isso não foi exclusivo dos Balcãs. As terras altas da Escócia fizeram com que seu desenvolvimento fosse fortemente influenciado pelas grandes colinas. Pela sua própria existência, elas tendiam a produzir dois tipos diferentes de sociedade no país, uma nas colinas e outra nas planícies. E ao impedir a comunicação, elas tendiam a fragmentar a população em unidades autossuficientes, grandes ou pequenas. As montanhas afetam tanto a vida das pessoas que vivem nelas, quanto a vida das pessoas que vivem nas terras abaixo delas, e afetam esses dois grupos de maneiras muito diferentes. A influência de montanhas nas mais variadas culturas é bastante similar. Quase sempre, montanhas estão correlacionadas à religiosidade e misticismo, e não é à toa. O Monte Fuji, se projetando isolado sobre uma planície japonesa, moldou toda uma série de crenças na população japonesa. O Monte Olimpo, onde os deuses moravam na cultura dos antigos gregos, as cidades secretas e místicas na cordilheira do Himalaia, que os budistas acreditavam existir, a Arca de Noé abandonada nas montanhas turcas de Ararat, cidades de deuses na cordilheira dos Andes acreditado pelos povos pré-colombianos na América do Sul. Montanhas e religiosidade são uma constante nas mais variadas culturas em todo o mundo, mesmo que sem ligação uns com os outros. Cerca de 10 a 12% da população mundial vive nas montanhas. Cerca de metade disso na Ásia e cerca de 90% vive a altitudes não superiores a 2.500 metros. A densidade populacional nas montanhas é geralmente bastante baixa, o que fez com que certos padrões comuns aparecessem na vida das pessoas que vivem em várias comunidades montanhosas ao redor do mundo. Os mais comuns incluem pobreza, isolamento e atraso. Ellen Semple, no início do século XX, já tinha observado que o avanço humano diminui seu ritmo nos pés das montanhas e para nas montanhas. E hoje, mesmo mais de um século depois, isso se mostra uma constante na maioria dos casos, e não é difícil entender o porquê. A própria natureza das montanhas há muito tempo negou para muitas das pessoas que vivem lá muitos dos elementos que promovem a prosperidade e a conexão com o progresso geral do resto do mundo. Terras férteis raramente são encontradas em abundância nas encostas das montanhas, onde o solo é facilmente levado pelas chuvas, embora parte desse solo se acumule nos vales das montanhas, enquanto o restante é levado para as planícies. As pessoas tendem a se reunir nas áreas planas dos vales, pois é lá que as culturas podem ser cultivadas mais facilmente. Mas os vales montanhosos muitas vezes são isolados uns dos outros pelas montanhas. Essas desvantagens históricas foram especialmente fortes durante os milênios anteriores à chegada da quarta singularidade tecnológica, a Revolução Industrial, que trouxe opções mais modernas de transporte e comunicação. Mas esses avanços tecnológicos quase sempre se originaram fora das próprias montanhas, e a extensão com que foram adotados nas montanhas variou de acordo com as condições geográficas e econômicas dos países ou das regiões. Além disso, mesmo onde esses avanços foram amplamente adotados, isso não desfez por completo todos os efeitos naturais de séculos anteriores de isolamento cultural. Rios navegáveis geralmente faltam em terrenos montanhosos, onde a inclinação da terra cria corredeiras, cascatas ou cachoeiras.
Por isso, esse meio de transporte e comunicação muitas vezes foi negado a pessoas em muitas comunidades montanhosas, como nos Balcãs. Os transportes terrestres também acabam sendo mais difíceis, especialmente onde o terreno acidentado é hostil para veículos com rodas. Embora esses padrões são gerais, é claro que existem exceções. Parte dos Himalaias e dos Andes, por exemplo, possuem terras férteis e bem irrigadas. Os Alpes suíços mesmo têm numerosas passagens montanhosas grandes o suficiente para manter um forte comércio que quebrou o isolamento das comunidades suíças. Nos milênios anteriores ao surgimento do motor moderno, a topografia de determinadas montanhas influenciava também o tamanho das comunidades que podiam ser alimentadas em vales, bem como o nível de acesso que elas teriam umas às outras e ao mundo exterior. Isso impactou nas suas oportunidades de relações comerciais e o grau em que essas comunidades eram defensáveis militarmente. Mesmo depois do surgimento de veículos modernos, como ferrovias ou automóveis, a disposição geográfica de montanhas determinava até que ponto essas e outras características modernas eram viáveis economicamente nessas montanhas. Construir estradas e, pior ainda, sistemas de água, esgoto ou eletricidade pode ser extremamente caro, onde comunidades montanhosas isoladas e pouco povoadas significam que os custos per capita serão mais altos para se criar essa infraestrutura. Em 1922, as montanhas de Kentucky nos Estados Unidos tinham um pouco mais de 1 quilômetro de estrada para cada quilômetro quadrado de área, e a qualidade dessas estradas era tão escassa quanto a sua quantidade. Essas estradas montanhosas eram estreitas e em alguns lugares não eram largas o suficiente sequer para uma única carroça e em poucos lugares largas o suficiente para que 2 veículos passassem ao mesmo tempo. As estradas não suportavam veículos com cargas, exceto durante o verão e início do outono, quando provavelmente estavam mais secas. Mas mesmo assim as dificuldades eram tantas que não era incomum ver 2 equipes de cavalo puxando uma pequena carroça. As ferrovias trouxeram mais conexão do mundo exterior para as montanhas do Kentucky, mas a construção ferroviária não começou até 1856, e quase todas as ferrovias existentes lá na década de 1920 eram as mesmas que haviam sido construídas em 1885. Um dos motivos do Brasil ter sido pouco priorizado pela coroa portuguesa até a descoberta do ouro foi porque, ao longo da maior parte de sua costa, temos escarpas íngremes que acumularam a população no litoral e desincentivaram a migração para o interior do continente. Por quase 200 anos depois da chegada do Brasil por Pedro Álvares Cabral, o assentamento mais profundo do Império Português no território brasileiro, depois dessas escarpas, era a vila de Piratininga de São Paulo, onde hoje fica o centro da cidade de São Paulo, a apenas cerca de 70 quilômetros do litoral. O que deu aos bandeirantes paulistas mais autonomia perante a administração colonial do que qualquer outro grupo que compunha o Império Português em todo o mundo, já que, apesar de estarem tão relativamente perto do litoral, estavam também mais isolados do que outras comunidades. E como eram os que conheciam melhor o interior de onde hoje fica o Brasil e estavam mais bem adaptados, a coroa precisava deles para proteger as suas possessões na região. Um estudo das montanhas ao redor do Mediterrâneo no final do século XX observou que apenas algumas estradas penetram os montes Pindo hoje, esses montes que ficam onde está a Grécia, Albânia e Macedônia, sendo que a maioria delas é de construção recente e a grande maioria nem é mesmo pavimentada. Infraestrutura de baixa qualidade continua sendo algo comum em montanhas ao redor do mundo, mesmo hoje em 2025. É claro que as tecnologias modernas de transporte e comunicação estão reduzindo o isolamento de muitas comunidades montanhosas, mas em velocidades diferentes ao redor do mundo. Não era apenas a infraestrutura e os avanços tecnológicos que chegam tarde nas comunidades montanhosas. As culturas predominantes nas terras abaixo também demoravam para alcançar essas regiões. Por exemplo, apesar que o Islã ser já há séculos a religião e cultura predominante no Oriente Médio e Norte da África, uma religião e cultura diferentes continuaram a prevalecer nas regiões montanhosas vizinhas da Armênia e da Abissínia. Quanto à questão da língua, o gaélico continuou a sobreviver nas terras altas da Escócia muito depois dos habitantes das terras baixas escocesas a falarem inglês. E a língua valáquia sobreviveu nas montanhas Pindo, na Grécia, séculos depois das pessoas nas terras abaixo falarem grego. E a mesma coisa aconteceu no País Basco com a língua espanhola.
Mesmo a lei e a ordem são outra parte da infraestrutura social que tem sido mais difícil de estabelecer e manter em muitas regiões montanhosas. Mesmo regiões montanhosas oficialmente sob controle de uma nação ou império, nem sempre, ou em todos os lugares, estiveram efetivamente sob esse controle. Temos como exemplos as montanhas de Montenegro, sob o Império Otomano, as montanhas Rif, sob os sultões marroquinos, e as terras altas da Índia sob os governantes mogóis. Não à toa, em séculos passados, era comum em muitas regiões montanhosas ao redor do mundo que povos das terras altas atacassem e saqueassem os povos que viviam nas terras baixas. Na Itália, por exemplo, a máfia italiana famosa sobreviveu e desafiou a autoridade estatal italiana porque a região da Sicília é predominantemente montanhosa. Os recursos naturais também geralmente são considerados como elementos que se originam na Terra, como petróleo, ouro, minérios de ferro e por aí vai. Porém, apesar que essas coisas sejam naturais, elas não são consideradas recursos até que os seres humanos aprendam a encontrá-las, processá-las e utilizá-las. Como o conhecimento humano é parte integrante do que define um recurso natural, a quantidade total de recursos naturais não é fixa, nem necessariamente em declínio ao longo do tempo, mesmo quando esses recursos são usados em grande escala. Em termos puramente físicos, existe uma quantidade decrescente de tudo o que é atualmente conhecido e usado como recurso natural. Mas o fato de haver um limite físico para tudo no planeta muitas vezes leva à conclusão equivocada de que estamos nos aproximando de um limite. E esse erro está na raiz de inúmeros alarmes ao longo dos anos de que estaríamos ficando sem petróleo, carvão, minério de ferro ou outros recursos naturais. Afirmações estas que se mostraram falsas repetidamente desde pelo menos o século XIX. Em 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro de 1974, M, o líder da MI6, a agência de espionagem britânica onde James Bond atua, mostra uma cena onde M explica ao 007 de como o petróleo iria acabar em breve nas próximas décadas, com o que restando ficando nas mãos dos americanos e dos soviéticos. Os britânicos então ficando no meio disso sem nada. E por isso a necessidade então desesperada de pegar essa nova fonte de energia que é o foco do filme. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, se alardeou no mundo inteiro como aquela era uma medida desesperada americana atrás do petróleo iraquiano, porque o petróleo estava se esgotando no mundo, e que provavelmente acabaria lá pelos distantes anos da década de 2020. Esse discurso incrivelmente se manteve até o fim da década de 2000, e acredite, quem falasse que isso era bobagem, na época era ridicularizado, inclusive na academia. No final do século XX, as reservas conhecidas de petróleo no mundo eram mais de 10 vezes maiores do que eram no meio daquele século, quando havia advertências de que o petróleo já estaria se esgotando. Um livro de grande sucesso em 1960 advertia que as reservas de petróleo dos Estados Unidos durariam apenas 13 anos. No entanto, ao final daqueles 13 anos, essas reservas eram ainda maiores do que quando o aviso foi feito. Não apenas o petróleo, mas os mais diversos recursos naturais têm sido frequentemente manipulados com discursos políticos alarmistas para terem o seu preço aumentado ou diminuído conforme a necessidade. As reservas mundiais conhecidas de minério de ferro também aumentaram várias vezes durante o século XX, mesmo enquanto o processamento de minério de ferro em aço aumentava drasticamente em todo o mundo. Por razões econômicas, raramente compensa encontrar mais do que uma fração mínima de um recurso natural em determinado momento, mesmo que haja o suficiente no solo para durar séculos ou milênios. O minério de ferro tem sido usado por milhares de anos para a fabricação de ferro e aço, mas é duvidoso que a quantidade de reservas de minério de ferro conhecidas nos tempos antigos chegasse a 10% das reservas conhecidas hoje. As reservas conhecidas de um recurso natural dependem do custo de descobri-las. A exploração de petróleo, por exemplo, é extremamente cara. Apenas uma exploração inicial em um local no Golfo do México custou 80 milhões de dólares e outros 120 milhões para a perfuração exploratória no início dos anos 2000, e isso apenas para se verificar se havia indicações de petróleo suficiente naquele local para justificar financeiramente um programa de exploração.
A esses custos, pode não ser viável ter mais do que reservas específicas de petróleo conhecidas o suficiente no mundo para durar uma dúzia ou mais de anos, mas isso não significa que o petróleo vai acabar ao final daquele período. Conforme as reservas existentes vão sendo usadas, é economicamente viável continuar descobrindo mais. Mesmo um reservatório de petróleo existente provavelmente não será completamente drenado e muito do petróleo pode ser deixado no solo ou sob o mar, conforme os custos de extração aumentam após a remoção do petróleo mais fácil de ser extraído. Foi um evento que mudou o mundo na história da raça humana quando a terra onde as pessoas pisavam se tornou um recurso natural que elas podiam usar para gerar alimentos por meio da agricultura, a segunda singularidade tecnológica. Isso ocorreu em algum momento nos últimos 5% da existência humana, sim. Mesmo quando falamos de eventos entre 20 a 10 mil anos atrás, estamos falando de algo em torno de 5% da nossa existência. Quando as pessoas passaram a colher alimentos cultivados ao invés de depender da coleta espontânea na natureza, da pesca ou da caça ou do pastoreio de animais. A Terra, a sua configuração e composição foram a base inicial das nações e das civilizações. Embora não determinando necessariamente o destino delas, a Terra influenciou direta e muito o que estava acima delas. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e um obrigado especial ao membro apoiador do DeLeon, As Portas da Cidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. Abraços e até o próximo vídeo.